Você está ouvindo o podcast Improviso, com Érico Rocha e Leandro Ladeira. E aí, como é que a gente vai fazer essas introduções, hein? Você geralmente faz uma introdução com a Kátia, ou... O bom do improviso é que é improviso mesmo. A gente realmente não combinou nada aqui, né? Então fica... Eu acho que dá essa adrenalina de saber para onde vai. Eu não sei se você sente isso também, inclusive, de, cara, para onde é que vai esse negócio? Que quando você tem uma pauta, tem um planejamento, tá no... Agora, saber que você realmente não sabe para onde é que vai, às vezes me dá um frio na barriga aqui. E o Érico entra às 7, que é 7h47, o Érico entra às 7h46, assim. Então, realmente não tem uma conversa antes para... E aí, como é que vai ser? Como é que vai? Não, eu tava fazendo umas coisas importantes aqui em casa, tomando banho de gelo. A minha rotina é muito milimetrada. E faz um tempo que eu tenho essa rotina bem milimetrada, assim, sabe? Bem... E ela tem um certo óleo nela, então às vezes eu não acordo exatamente quando eu acordo, ou quando eu acordo eu não tô exatamente aceso, então eu tenho certa meia hora para brincar com ela, mas geralmente é para procrastinar. Aí eu fico deixando, eu acho que eu sentei aqui, olhei para mim, tava com os dentes tudo sujos de semente, que eu como um ovo com semente, aí eu fui lá lavar a boca, pelo menos eu fiz isso dessa vez. Mas e aí, o que será que a gente vai trazer para essa galera hoje? Eu olhei o que a gente falou na última vez, sinceramente. Eu tenho um caderninho aqui, ó, que chama um caderninho do improviso. Eu também converso rabiscando. Eu comecei e às vezes eu olho porque eu anotei e eu vejo exatamente o que foi feito. Mas enfim, eu vou deixar você dessa vez. Pra te ser sincero, eu também... Eu tenho um negócio que minha cabeça funciona assim. Eu jogo uma ideia e aí deixo ela trabalhando meio que no meu inconsciente. E a gente tava com o que a gente matou a gente morreu, que você tinha que fazer a sua academia, né? Foi a parte do análise SWOT. E a minha cabeça ficou pensando em análise SWOT do Érico. E às vezes eu tenho esse problema. Às vezes, quando eu estou muito envolvido com alguma coisa, a minha cabeça começa a pensar solução para problema que não é meu. Não sei se a sua já aconteceu. E eu fiquei parando para pensar em solução para problema seu, né? Já aconteceu mais de uma vez. Às vezes eu te mando um áudio, pô, tive uma ideia aqui. Às vezes é uma ideia que não é nem tão boa, não é tão ruim, mas está na minha cabeça, eu tenho que botar para fora. E eu fiquei pensando nos pontos positivos do Fórmula, do Érico e tal, e eu encontrei um que e aí vindo na cabeça, e aqui vindo de improviso, que eu falei, cara, isso é um ponto positivo do caramba, e eu não sei se o Érico bate tanto nesse ponto positivo, e aí eu fiquei pensando, cara, eu acho que é uma boa falar aqui, e ver também o que você pensa, se se não é. Vamos dar só um contexto, então, para quem aterrissou agora. No episódio passado, eu falei que a gente fala, o Ladeirinha é muito bom de conteúdo, ele pegou a Kátia e levou a 7 milhões. Aí, nesses 7 milhões, eu falei assim, mas é fácil fazer isso quando sua expert é engraçada, expert e fala de sexo, que é uma parada que dá super tração, né? E eu falei, o meu tema é muito chato. Aí ele falou assim, não é bem assim, Érico, você tem que fazer uma análise SWOT, que é... encontrar os pontos fortes e os pontos fracos do seu... Fracos, oportunidades e desafios, não é? Ameaças. Ameaças. E aí a gente, no episódio passado, meio que fez um brainstorm do SWOT seu. Foi. Certo, saquei. E agora você quer fazer um SWOT meu. Na verdade, a proposta é fazer um SWOT meu. Pode ser uma coisa interessante. Dentro do... Aí eu não sei se a proposta foi... Pode ser, mas... O que eu faço é, o que um SWOT meu, o que você acredita que um SWOT meu, isso é, ver meus pontos fortes, fracos, ameaças e... pode ser bom para a audiência? Por que você acha que isso pode ser bom para eles? Porque o cara consegue perceber o que é bom para ele também. Se eu consigo perceber uma oportunidade no Érico, ou uma ameaça do Érico, ele começa a fazer o do produto dele também. E nesse caso, eu acho que o seu
olha só como é que eu acho que vai ser bom para a audiência. Esse ponto forte seu é o ponto fraco da maioria das pessoas da audiência. E se ele sacar que pode fazer a mesma coisa que você fez, ele consegue ter o mesmo ponto forte seu. Então tá bom. Vai lá, manda ver, tô curioso. Vou dar uma de Érico. Qual que você acha que é o seu maior ponto forte, não do Érico, né, mas do produto do Érico? Ó, quantidade de evidências que ele tem. É raro ter um produto que funciona tão bem quanto a fórmula, tanto no Brasil quanto no Japão. Na China, não sei, porque eu não sei se tem fórmula lá, no Japão. Então, ele funciona, que é incrível, chega a ser até inacreditável. Eu também anotei. Ele funciona e é muito fácil de evidenciar que ele funciona. Então tem uma facilidade de evidenciar que ele funciona. Eu tenho muitos pontos fortes. O próprio fato dele funcionar aflora as emoções daquela pessoa que funcionou. Então, lançamento é um processo muito emocional. Você fica com o seu na mão, você fica triste, você chora, você ri. Então, ele explora os altos e baixos de quem você é. E quando isso acontece, quando a coisa acontece, isso é, o resultado acontece, vem junto com uma emoção muito grande. E quando vem junto com uma emoção muito grande, as pessoas querem dividir isso. Então, as pessoas literalmente comemoram. Então, tem um alto grau de comemoração, que não acontece necessariamente com o seu, da Kátia. Supor que a mulher não é tão bem resolvida assim. Agora ela é bem resolvida, ela não sai por aí gritando, pulando, falando assim, eba, beleza, agora eu sei fazer pompoarismo. Uhul, que massa, agora meu marido X, meu marido... Então, assim, tem muito ponto forte nisso. Então, eu acho que... E quando eu falo isso, o produto é foda em si. É esse que eu achei que é. O que eu encontrei foi evidências muito claro, conseguir depoimento com mais facilidade também é um ponto forte, mas eu acho que o maior ponto forte do Fórmula é o produto. Aí muita gente fala, mas o produto é foda, mas além do produto, acho que por trás do produto foda, que tá no inconsciente do produto foda, e eu não sei se você tem tanta consciência do que é realmente foda no Fórmula, é o método. Que o Fórmula é um método replicável mesmo. Tem gente que fala, mas é uma fórmula, não existe fórmula. Cara, só que existe sim. Existe, fórmula é uma fórmula mesmo, né? Que pode ser chamado de receita, pode ser chamado de método. Que, na minha opinião, o que é um método? É você conseguir repetir alguma... O que é uma receita? É eu repetir as coisas na mesma ordem, na mesma temperatura, na mesma pressão, para conseguir um resultado semelhante. No seu caso, eu acho que você foca muito no resultado, vamos dizer que é uma receita de pudim. Às vezes o pudim sai mais bonito, às vezes o pudim sai mais gostoso, mas a receita é a mesma para todo mundo. E a fórmula é muito evidente, claro, na minha cabeça. Cara, é só repetir. Não, eu fiquei muito claro disso. Eu tô fazendo um curso. Tem um cara que me explicou isso de uma maneira que eu nunca... Eu até conversei com você, a gente estava no sofá outro dia, se não me engano, semana passada, e eu expliquei isso para você. Tem um cara que explicou isso para mim de uma maneira que caiu a ficha. Finalmente caiu a ficha. E o cara foi o Dan Brown, que escreveu o Código de Da Vinci, entre outras coisas. Você leu o Código de Da Vinci? Não. Você leu algum livro dele? Não. Você sabe que o Código de Da Vinci existe? Você tem noção do que eu assisti o filme. É uma desgraça o filme, né? Mas isso acontece com todo mundo que assiste ver o filme. O filme leu o livro. E agora eu sei por que o filme é ruim e o livro é bom. Mas isso não vem ao caso agora. O que acontece? Estou fazendo uma aula de... chama Masterclass, né? Que você faz aula com os caras famosos nos Estados Unidos. Você já fez alguma? Eu tô fazendo, inclusive, aquele que você recomendou, mas eu tô muito no início. Qual ainda. Deles? Screenwriting. Writing, né? Roteiro. Screenwriting, isso. E é com cara de óculos? Você já fez alguma aula? Ainda não cheguei na sala desse cara de óculos. Toma cuidado não. Que tem alguns screenwriting que é ruim lá, tá? Bom é o do Aaron. Aaron com 2 As. Aaron. Mas enfim, Aaron. Uhum. Mas o fato é o seguinte, estou fazendo com ele, e esse cara do Código de Da Vinci, ele fala o seguinte, thrillers, como é que chama isso em português? Livros de suspense, são a mesma coisa. Tem uma fórmula.
E aí ele fala, e ele tenta explicar isso de uma maneira diferente. Porque quando você entra na rua, na sua cidade, você vê um monte de carro diferente, caminhonete, daqui, dali, cor, e você pensa que eles são todos diferentes. Só que quando você abre o capô, você vê que eles seguem todos uma forma. E eu sei que difere alguma coisa ali, mas o motor tá lá, engrenagem, o eixo, a embreagem, se for um carro manual. E eu acho que, e se você coloca aquela fórmula, você faz caminhão, você faz carro, você faz um monte de coisa. Então, quando você abre o capô disso, isso que é uma espécie de fórmula, porque as pessoas levam muito literal, que a fórmula exatamente do retro, como é que vai ser o retrovisor? Não, mas os princípios que regem aquele tipo de resultado que você deslocou de um carro a combustão ou do carro elétrico, né, que também segue uma fórmula ligeiramente diferente da do carro de combustão, ligeiramente, dependendo do ponto de vista, né? Mas se você abre o capô dos carros elétricos, o que vai acontecer? O que você vai ver? Uma bateria, motor elétrico. Então a bateria geralmente fica embaixo, é aquela coisa toda. Enfim, então assim... Mas você já... Esse é um ponto forte mesmo. Esse é realmente, quando a galera saca, esse é um ponto bem forte. E você já parou para... Aí, vendo, como é que as pessoas que estão assistindo aqui conseguem ver valor para isso? Eu acho que aí um jeito claro é falar... E aí eu analisando, e antigamente eu percebi isso até com os nossos, às vezes, colegas de mastermind e tal, mas quando eu comecei a lidar com meus alunos, né, eu faço minhas lives meio-dia e tal, eu percebi, tem um monte de aluno que vem de curso, que só tem informação e não tem método. E aí eu percebo, por que o Érico é tão incrível? Porque informação não tem valor. Curso de marketing digital... Não sei se tem tanto valor. Agora, aí você usa um método, e ele é muito claro, o método do Fórmula. Eu até acho que, assim, é muito... Por que Fórmula dá tanto resultado, tem mais tanto? Porque o método já é eficiente. Então, e aí eu olhando isso, aprendendo, observando o Érico, eu falo, cara, qual que é... E eu acho que também é o grande diferencial do Insider que você tem. Que o Insider é, de novo, um algoritmo. E eu acho que E aí, eu olhando o Érico, eu acho que você é um cara meio paranoico, assim, né? A sua paranoia é em pegar esse motor e cada vez mais colocar óleo, apertar os parafusos para ele ficar cada vez mais eficiente. Você não está preocupado... Não, você está preocupado em deixar o seu método eficiente, o seu algoritmo eficiente, tá? E aí eu estou fazendo isso no Venda Todo Santo Dia. Como é que eu transformo não só informação, mas o cara conseguir... Já ouviu falar no GTD? Não, o que é GTD? Eu acho que é isso, é o Get Things Done. É um livro... já ouvi falar assim. É um livro que ele dá a informação. E tem um monte de curso de produtividade, só que esses caras ficaram anos e anos estudando o método, e testando, e tipo, azeitando o método, botando óleo no método, até que encontraram... E aí, depois de muito estudo científico, de muito teste empírico tal, os caras encontraram. E aí eles criaram um aplicativo chama Things, o aplicativo. É um dos aplicativos mais caros da Apple Store. E por que tem um monte de aplicativo de produtividade que custa, sei lá, $9, $6 tal, e esse custa $90? Porque é um método, não é um aplicativo só. É a forma como você organiza o negócio, não tem nem que pensar, você só reproduz. Né? Lógico que Fórmula não é isso, né? Você não tem nem que pensar. Mas você tem um método. Então, e qual que é o meu maior desafio hoje? É implementar e deixar cada vez mais claro os passos do meu método para que, no final, o cara tenha um pudim. Que, no seu caso, o pudim é o 6 em 7, né? É a faixa preta. Às vezes eu vejo gente tentando vender o curso e nem sabe qual que é o pudim dele. Então, como é que ele vai fazer um método se ele não sabe, né? Como é que eu vou fazer uma receita se eu não sei? Como é que eu vou escolher os ingredientes se eu não sei o que eu quero no final? Nossa, então, cara, você tem muito claro, cara. Isso, eu tenho realmente muito claro uma obsessão por isso. E agora, nessa conversa, eu descobri, ou fiquei presente para que eu tenho um método para definir o método. Qual é? Agora, não, tipo, vou te explicar o método do método, o metamétodo. E por que
que aconteceu? Tipo, a diferença de um carro de 1900, o Ford, o primeiro Ford que aconteceu aí do carro, de um Corolla hoje, só falando um carro normal aí de rua, é brutal. A eficiência. E é o mesmo motor, a mesma embreagem, não é a mesma, né? Mas é motor, embreagem, gasolina, ar, não é? Então, a Toyota, acho que a Toyota, carro bem simples, né? A Toyota foi lá azeitando o método, lapidando o método. Mas eu fui fazendo isso com a fórmula também. Então hoje a fórmula ela é muito diferente. O método é a mesma coisa, mas tem muita coisa que tá azeitada na fórmula. Muita. Por exemplo, na fórmula original, inclusive você pode fazer ela nos Estados Unidos, não tem um ínfimo da produção de audiência que tem na fórmula do Brasil. Na fórmula original, não tem tráfego. Não tem aula de tráfego com o. Porque, enfim, nada de errado, é só uma das coisas que eu fui colocando. Foi azeitando. Mas a grande pergunta é, como é que se azeita? Como é que se azeita? Como é que se transforma o seu método num método foda? Como se azeita? Você precisa de um método de transformar o método. E esse método de transformar os métodos foi intuitivo. Então a primeira coisa que aconteceu foi que quando a gente criou o Insider, a gente tinha um laboratório, como é que eu vou dizer, um laboratório íntimo, né? Eu não sei se a Toyota é a palavra errada, né? Mas você vai produzir um carro de produção na Fórmula 1. Não, a Fórmula 1 não deixa de ser um campo de testes para a produção de carros, né? Suspensão ativa é uma coisa que é óbvia hoje, mas surgiu lá. Então é um campo de teste menor, com pessoas de performance. Então a gente pegou e criou um Insider. Então esse é o passo 1 do método. Para você melhorar o método, você tem que ter um acompanhamento daquela pessoa, um nível de observação muito mais intenso. Então, a primeira coisa que a gente fez, foi sim criar uma mentoria e a gente começou a logar tudo o que acontecia com essa pessoa. Então, o primeiro passo é logar. Logar. O que acontece? Quando ela lançou, quando não lançou, quais foram os resultados, quais não foram. E a gente tem um histórico de, se a pessoa tem 3 anos de Insider, a gente puxa o histórico dela inteirinho. Quanto fez o primeiro lançamento, quantas visualizações tinha o CPL1 dela no primeiro lançamento. Te loga. Tudo isso. E por que logar? Logar vai possibilitar a gente ver padrões. Então, essa foi a primeira coisa. A segunda coisa, a gente foi definir estágios de resultado. Não tinha isso. Sabe o que tinha antes? O 6 em 7. E antes do 6 em 7, sabe o que tinha? Não tinha nada. Um ano de vendas em 7 dias. O que era isso? Então, a gente primeiro criou, na época, as faixas branca, azul, verde, marrom e preta, sendo que a marrom era o 6 em 7, o verde era uma venda no primeiro interno, o azul era uma venda no primeiro semente, o azul era lançar, na verdade. Olha que louco. Então a gente definiu estágios auditáveis. Depois que a gente definiu estágios auditáveis e a gente logava tudo que era feito, a gente definiu, na verdade a gente definiu estágios, depois dividiu cada estágio em 3 subestágios. Então a faixa marrom virou uma faixa marrom de primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. Primeiro grau 6 em 7, segundo grau são 3, 6 em 7, terceiro grau é 1 milhão por ano. A faixa preta, mesma coisa. 1 grau é 2 milhões, segundo grau 10, terceiro. Então a gente definiu estágios de evolução naquela jornada. Então, até aí tudo bem, né? Dali pra frente, isso aí não foi nem intencional nem orquestrado. A gente começou a perceber que quanto mais um insider evoluía no estágio, mais ele, adivinha o que acontecia? Então, se ele passasse, quanto mais ele passasse, né, de grau 1, grau 2, grau 3, faixa 1, mais ele o quê? O que você... Mas ele crescia. Isso faz sentido. Dá mais mas ele dá mais... O que trazia pra gente, pra ignição? Renovava.
A probabilidade de um verde renovar é de 70%. A probabilidade de um branco renovar é de 24%. E a gente tem esse número. Então, o nosso objetivo naquele programa ficou claro, não só para mim como para a equipe, é que a gente sempre tem isso claro, mas ficou muito claro. Que se a gente trouxesse mais resultados para eles, a gente ia ganhar em forma de renovação. E quanto mais ele renovava, as chances são que mais chance ele tinha de chegar à faixa preta. Né? Faixa preta é o faixa branca que não desistiu, clássico. Então começou, mais uma vez, a gente sempre tem isso claro, mas nunca foi tão claro. Nunca foi tão claro. Então, uma vez que a gente primeiro começou a logar tudo que tinha, depois isso. Então, toda vez que a gente ia fazer alguma coisa, a gente fala assim, o que você tem que olhar? Por que aqueles que progrediram, e a gente tem logado, a gente tem todas as análises deles gravadas, né? A gente tem essas gravações. Então, por exemplo, quando eu chego no final do ano, eu sei que tenho 67 faixas pretas agora. Faz sentido, Landeirinha? Tem 67. Então, faz sentido, eu estou te falando. Tem 67 nesse exato momento. Só que eu tenho o histórico dele desde quando ele não era faixa preta. Então eu começo a olhar as análises dele, o histórico dele, e falo, o que esse cara fez? E consigo identificar padrões naquilo que ele fez, que levou à faixa preta. Então, inclusive hoje tem um funcionário que fica vendo, né, uma pessoa dedicada só a isso. Tá. Ao mesmo tempo, eu posso fazer a anti-análise. O cara que é branca, inclusive tem o branca que não faz nada, esse não tem, dá para tentar fazer alguma coisa ainda com ele, né? Desafios, instigar, dá para tentar. E ao mesmo tempo é difícil. Quando o cara não faz nada é muito difícil. Não tem como fazer o exercício para você, né? Mas aí a gente começou a olhar os padrões do que é onde eles paravam. E como é que eu sei disso? Porque eles lançavam, eu tinha análise e eu via qual era o problema. O faixa preta ia falar, o seu conteúdo está fraco, sua promessa está tal. Isso sai uma lista de coisas. E dessa lista, quando eu tenho, e a cada interação dessa lista, que geralmente acontece de 2 a 3 vezes por ano. Então, de 2 a 3 vezes por ano, a gente faz um brainstorm disso tudo. Sai. O que está faltando? De várias vezes, uma das coisas que a gente descobriu esse ano, por exemplo, é que estava faltando um método mais azeitado para definir Roma. Que não tinha nem nome de Roma. Tinha nome de super promessa. Não sei se você lembra da forma quando você fez, mas chamava super promessa. E aí eu passei. Aí, uma vez que eu sei que as pessoas têm dificuldade com Roma, mais dificuldade, aí é uma coisa que eu falo para a equipe que eu vou para campo. Eu vou para campo e falo, me manda os piores Romas do mundo. Me manda os casos mais difíceis, mais desafiadores. E aí vem um pouco da arte, né? Eu analisando, sem método nenhum, eu converso com eles. Agora eu sei que eu tenho que chegar a Roma, porque Roma é um passo que eles estão errando muito, que está empacando o crescimento. Empaca crescimento, empaca renovação. Empaca renovação, empaca faixa preta. Né? É todo esse processo. Então, aí eu vou para campo. E aí eu vou para campo a queima-roupa. Eu coloco o cara na minha frente e tento resolver o problema dele, sem método. Eu vou tentando. Aí eu resolvo de um. Ou não, né? Às vezes sim, às vezes não. Aí eu encontro 1, encontro 2, encontro 3, encontro 4, encontro 5, encontro 6. O que acontece quando você lida com 10 pessoas no mesmo problema? Que tem uma certa vez de problema. Eu começo a ver o quê? Padrões. Eu começo a ver padrões. E aí, ó, da primeira vez eu sugiro isso, da segunda vez eu sugiro isso. Eu vou anotando o que eu estou sugerindo. Eu também vejo padrões nos problemas e vejo padrões nas minhas sugestões. Chega uma hora que eu falo assim, olha, eu acho que eu tenho um método para resolver isso. Então, um método candidato. Deixa eu te falar uma coisa, fazer uma pergunta aqui sobre isso, que eu acho que é legal. Porque o que você está falando é que você vai encontrando padrão na sua resposta, padrão no desafio, mas você já ficou presente que também você vai encontrando padrões, até das objeções dele para as suas sugestões, que eu fico bem presente nisso, padrão para a objeção dele encontrar o Roma, e aí, além do padrão, os tipos de padrão, que eu acho que isso é o grande diferencial quando você vai começar método,
porque tem o cara que é fácil de você criar o Roma. É o padrão do padrão. É os tipos, os baldes, né? Eu li um livro que chamava que era balde, de colocar. Quando você começa a colocar nos baldes e o cara encontrou o balde dele, por exemplo, num produto de dinheiro, por exemplo, fórmula, ou então, sei lá, uma vez eu encontrei um padrão muito fácil. Essa menina era fácil de encontrar, a Roma dela, eu chamo de quadro na parede, né? Mas era assim, ela ensinava organização financeira. Esse era o Roma dela. Eu falei, isso é um Roma ruim, né? É um quadro ruim, porque é pouco palpável. Agora eu falei para ela, cara, é possível alguém economizar R$1.000 por mês? Uma pessoa que tem salário normal, um funcionário público, do avatar dela, né? Do público-alvo dela. Ela, é possível. Então, seu negócio, R$2.000 por mês é possível? Talvez seja possível, tal, se o cara abrir mão, se organizar, então beleza. Então, o quadro na parede dela pode ser, sei lá, eu vou fazer sobrar R$24.000 no seu mês. É específico. Sobrar R$24 por mês? R$24.000. R$24.000 por mês, não, mês? por ano. Pô, Ladeirinha, essa mulher tá ganhando. Eu vou fazer... Faz diferença, tá? Ano e mês que a dislexia aqui pegou. Mas, R$24.000 por ano. É claro, é específico, é palpável, ela consegue, inclusive, comprovar. Com matemática. Agora, esse é um tipo. E aí você pode até explicar para ela, cara, limitar o número, conseguir provar, tal. Agora você pega um de meditação. Então, dá para falar que dá para ser 25% mais feliz? Dá para falar que dá para... Fica difícil você ser tão específico. E aí eu comecei a perceber que, tem tipos para criar um método. O cara que é mais palpável de número, o cara que é normalmente mais abstrato, por exemplo, felicidade. Por exemplo, se eu tentar colocar no da Kátia, você vai ter 6 orgasmos. Uma pequena interrupção no meditação, que eu acho que eu consegui a resposta para isso. Pode, olha a Nala participando aqui. Sai fora, Nala. Engraçado, antes de eu ir para campo, porque ir para campo eu pedi para os caras mandarem os piores. Eles não me mandam os financeiros, eles mandam o cara da meditação, por exemplo. Uhum. E a resposta, e eu acho que eu consegui resolver esse problema. Eu acho que eu tenho um algoritmo para resolver esse problema. Porque até o que não é subjetível é auditável. Pensa no surf. Gabriel Medina subiu na onda. Uhum. Quem diz que aquela onda é 9,95? Ou 7,35? Aconteceu o seguinte, como é que os caras dão nota para uma onda que é completamente subjetiva? Pensa comigo, aquilo é completamente subjetivo, seja o Gabriel Medina na onda ou um cara dando um salto. Então o que aconteceu? Os juízes boladão do surf ou da ginástica olímpica sentaram e falaram assim, vamos definir o quê? Critérios. A gente vai definir critérios. E a gente vai definir esses critérios. Então um critério é dificuldade da manobra. Pode ser a dificuldade do salto. É um critério, não é? E aí ele tem um critério de 0 a 10. E ele consegue auditar isso, olhando. Porque ele é especialista nisso. Um dos critérios da meditação possa ser o quê? Seu nível de ansiedade. É possível medir ansiedade? Se você me der critérios, Tem graus de ansiedade. Tem uma pessoa que é faixa preta em ansiedade e eu consigo te falar critérios, se eu sou especialista, que vai dizer uma pessoa faixa preta com ansiedade. Eu fico rindo aqui, que eu fico feliz. Assim, é que eu consigo perceber, que é isso que você está fazendo aí na sua cabeça agora. Você está criando um método. E olha só, eu fico até feliz aqui, porque isso tem muito mais valor do que você só soltar a informação. E, alguém não criou um método de avaliar a onda do Medina? Alguém criou um método. O cara sobe na onda. Você já viu quão complexo é aquilo? A onda tem... E você pega um juiz 1, 2 e 3, as notas não diferem tanto. Não é um que dá nota 10 e outro dá nota 7. E eles não conversam entre si. Eles não deveriam.
E aí tira 3 notas, você tem uma coisa que é decidido se ele é campeão, se é o Ítalo Ferreira ou o Gabriel Medina, que é campeão mundial, o Felipe Toledo. Aí precisa até de um juiz, né? Agora, se for um cara olhando você surfando e eu surfando, nem precisa de juiz de nada. É só falar, cara, Ladeirinha surfa muito melhor. Não tem... Eu vou mandar uns vídeos no meu Instagram para o pessoal julgar, colocar... Não, mas manda na íntegra, porque o Érico só... Ele só vê uma... Eu posso fazer qualquer coisa mais incrível do mundo. Ele vai pegar a parte que eu tô caindo. Até a parte, uma vez, perguntou, por que o Érico... Sai nada. Ele fala, por que o Érico só posta você caindo? Eu falei, não sei. Eu acho que é para parecer Eu tô construindo um personagem. Eu acho que é para parecer que ele é melhor de tabela, né? Tipo, cara, Ladeirinha só cai. E tipo, eu pego só a parte que eu acerto certinho, aí depois é o contraste. Cai. Inclusive, eu fui lá ontem. Cara, ontem quase foi uma desgraça, porque eu cheguei lá, tava chovendo. Eu esperei no carro, você acredita que a chuva passou? E aí, beleza, deu pra surfar. Tava limpo. Limpinho. E aí não tem ninguém no lago, é bom isso, né? Não tem crowd. Mas enfim, esse é o método do método. Então, eu comecei a perceber, chegar a conclusões, porque quando tem duas pessoas pensando na mesma coisa, a gente vai chegando a conclusões parecidas. Uma das conclusões que eu cheguei para se fazer um bom método é você ir dividindo, igual você falou, né, em níveis e tal, mas até dividindo em etapas. A fórmula é isso, cara, ela é tão dividida em etapas, tão clara. Captar, envolver, reter, educar, distribuir, fazer... E cada vez eu vejo que você evolui o método, mas você só evolui porque é um método. E aí, olhando, cara, você que está assistindo aí, cara, quantos de vocês vendem só informação? Tem muita gente que fala, trabalho, eu vendo conhecimento. Conhecimento não tem valor, porque o cara não chega a lugar nenhum. Até tem, mas o valor percebido do cara é muito baixo. Agora, método, cara, método e tem muito coisa. O valor vem do histórico. Quanto mais histórico, mais confiança você tem de pagar caro por aquilo. O valor vem muito do histórico. Não vou falar só vem do histórico. Só que é o seguinte, para você ter um histórico bom, se você não tem método, só as pessoas que conseguem ver o método naquilo que você ensina vão ter resultado. Traduz aquilo que você ensina em ações espaçadas e sequenciadas para ter o resultado. Quando você tem um método bem definido, você permite aquelas pessoas que não têm essa capacidade nativa de ver o passo a passo no caos, em ter resultado também. Então essa é a diferença também hoje. O insider é um dos meus maiores pontos fortes, né? A gente está falando de ponto forte, ponto fraco. O insider é um ponto forte. Porque dali sai muita 6 em 7. Sai muito faixa preta. Eu sei que 67 faixas pretas para muita gente é muito, para muita gente é pouco. Eu vejo quão muito é, porque eu estou começando a entrevistar um por semana de segunda a sexta. Faz umas 3 semanas que eu estou fazendo isso. 3 ou 4, eu não sei. Cara, não chega a 67. Um por dia, todo dia. Ontem foi na verdade foi um casal, a Fernanda e o Lander. Hoje vai ser amanhã vai ser e eu vou continuar fazendo isso. E para você fazer uma coisa 67 vezes, né, até para eu entrevistar essas pessoas da trabalho, imagina produzir. Então, assim, é muito no sentido. E é o nosso laboratório. Agora, vendo como ponto forte e olhando que isso é o seu ponto forte. E aí, fazendo uma pergunta. Uma coisa, você toca violão? A Paty toca. A Paty, você não toca? Eu não toco nada, sou péssimo. E a Paty canta também? A Paty canta. Pede pra ela tocar pra gente aí na nossa live. Ela não vai tocar aqui agora, né? Ela é tímida. E, Paty, estão querendo que você toque violão e cante aqui. Isso aí, a gente vai ter que fazer um desafio. Eu vou ter que fazer um método para fazer ela fazer. E ela fez aula. Uma vez eu falei para ela, porque a primeira vez que ela fez aula de canto... Isso aqui no podcast do improviso, cara, a Paty tocando ia ser massa. Aí ela mandou o áudio, Érico, dela cantando para mim, assim, minha aula de canto. Foi a primeira. E era ruim, mas era ruim, muito ruim, né? Aí como é que eu vou falar isso, né? Não dá para falar para alguém que tá ruim, né? Não, e aí para sua esposa, né?
Não, aí eu, nossa, Tipo, quando a sua cara, esposa chega assim, e aí, tô bonita? Você- que legal, Paty, tá bem mesmo, hein? Pô, continua aí, essas aulas e tal. E aí passou, ela tá fazendo tem 1 ano já quase, né? E aí ela mandou de novo, né? E eu nem ouvia tanto, tal. Cara, quando eu ouvi, né, depois, assim, sei lá, faz 1 mês, 2 meses, e ficou bom pra caramba, tal. Aí eu tive coragem de falar, nossa, Paty, que diferença do porque no início era ruim, hein? Então ela, você falou que era ruim, É. por que você... Que Aí eu, música caraca, mas, que ela canta bem, você acha? cara, ela gosta muito de, como é que é o nome da cantora que ela gosta, que ela canta bem? Minha cultura musical é ruim, mas é a... Paty, qual que é a música que... Ela gosta muito de música em inglês também. Marisa Monte. Marisa Ela gosta muito. Monte, pô, vai tocar Marisa Monte pra gente. Depois fala pra ela, vai trabalhando nessa aí. Quero ver se botar Eu as vou músicas fazer dela pra ela gente. ensaiar aqui para fazer. Quero começar terça-feira que vem. Olha, quero começar. Olha a exigência. Com a Com Paty, a Paty. a gente não fala nada, a Paty só cantando Marisa Monte. Então, beleza. Fechou? Fala aí com a Paty. Fala que eu pedi. Paty, você vai ter que tocar Marisa Monte aqui no próximo improviso. Ela falou, claro, com certeza. Mentira, ela falou, de Vai jeito ser nenhum. isso. Vou traduzir, de jeito nenhum, claro, com certeza. Nossa, o pior que é a Paty. Se fosse você, não ia ter. Não ia ter Nossa. desculpa, Uma né? vez eu dublei, né? Uma vez eu dublei, porque eu não sei cantar. Aí a galera viu o violão e ficou, você canta. Aí eu prometi, eu fiz igual o vídeo da Anitta. Falei, no final dessa live eu vou cantar, só que eu não canto nada. Não tô... Aí botei uma música lá e fiquei dublando, foi horrível. Até o JP falou, meu amigo, você ia morrer de fome se você trabalhasse com dublagem. Nossa, tá bom, ruim demais. Mas vamos lá, vamos É, falar do que é sério. Mas é o método do método. o método do método. E é uma das. Aí vem uma pergunta que eu te faço, reflexiva aqui. E eu nem sei se eu deveria fazer, mas vou fazer, que eu quero saber a resposta, né? Então, esse é bom que é um improviso. Cara, não devia ter falado aquilo. É igual aquela a narrada que eu dei quando você foi no banheiro. Eu fiquei pensando, será que eu devia ter narrado a ida do banheiro? Aí só a sogra mandou o áudio, eu morri de rir. Mas eu vou perguntar mesmo assim. Aí você vê se você quer responder. Mas eu acho que se você tem um método que é um ponto tão forte, e aí eu não sei por que você faz isso, talvez você me explique agora, eu entendo. Por que você explora na sua comunicação tão pouco o método? Ou é porque você não está tão presente para isso, ou porque você, sei lá, acha que focar tanto mais no resultado dá mais resultado em copy? Porque Ah, eu já eu. explorei muito método também. Uhum. Mas assim, o que você chama de explorar na minha comunicação método? O que você quer dizer com isso? Como é que eu sei que eu explorei ou que eu Repetir. não explorei? Por exemplo, uma das coisas que mais, na minha cabeça, né, que torna uma coisa muito forte é a repetição. Qualquer coisa que você repete muitas vezes. O que é um. Vou dar um método clássico do marketing, os 4 P's do marketing: preço, praça, produto, promoção. Isso é um método. E é clássico, né? Tá. E por que ele é do Kotler, né? Isso aí. Por que o Kotler virou um mito do marketing? O cara é uma entidade. Porque o método primeiro é bom, nesse primeiro ponto. Bingo, o seu também é. E segundo, porque foi repetido muitas vezes. Talvez no início lá do Plotter o pessoal falava, é um cara manezinho e tal. Repetiu durante muitas vezes, muitos anos, o cara vira uma entidade. Uai, sabe o que é Eu acho que ruim? você não repete tantos passos. Chegou uma hora, eu fiz muito conteúdo na minha vida, né? Uhum, Muito. Assim, uhum, eu falei de. Você me fala de algumas coisas que eu não falei de uma maneira bem uhum, mais quase que profunda. Chegou uma uhum, hora na minha carreira e foi. Chega 3 anos atrás. Quanto mais eu falava do método, assim, do método como um todo, eu tendia a apelar, eu tendia a falar e a direcionar não pro faixa branca, não pro faixa azul e não pro faixa verde. Eu falava pro marrom e pra preta. Quanto Mas deixa eu dar mais eu um. falava do método, deixa eu só terminar esse raciocínio. Eu não falava. Eu passava mais tempo com faixa preta, eu passava quase só tempo com faixa marrom, né? Os meus grupos de mentoria eram só marrom e preta, quiçá preta, marrom e preta. E aí o que acontece? E aí eu falava muito do método, de todas as nuances do método. Primeiro você define Roma, depois você produz conteúdo, depois você distribui, depois você capta, depois você começa o lançamento de semente, depois você vai para o interno. Dentro de cada uma dessas tem 20 passos do método.
que aconteceu? Há uns 200 dias atrás, eu acho que foi em alguma parte do ano passado, se não foi antes, eu comecei a fazer o 747. E quando eu comecei a fazer o 747, eu fazia perguntas aleatórias para minha audiência. É completamente aleatório. E eu deixava essas pessoas me perguntarem. E a maioria das perguntas que vinham eram de perguntas faixa branca, faixa azul, início do processo. E depois, assim, de cada 10 perguntas que vem no 747, chuta 9 são sobre o quê? Vamos ver se Produto. é certo. Não. Inclusive, produto é 0. Ninguém fala de produto. Sobre Roma, né? Definiu. Sobre Roma. Roma não é produto, Roma é promessa. É mais marketing. É Roma. 9. Talvez 10. Tá? 8. Então, o que acontece? Eu venho aleatoriamente, eles me perguntam sobre isso. E aí eu respondo sobre isso. Eu faço isso todo dia. Menos terça-feira agora que a gente está falando junto. Se eu não estivesse falando com você agora, eu estava falando sobre... Provavelmente eu chuto que existe uma alta probabilidade que isso aconteça. Eu acho que isso vai fazer uma metamorfose, porque Roma é só uma primeira parte do método. Depois tem o quê? Produção de conteúdo, distribuição, captação, lançamento de semente, lançamento interno, ciclos evolutivos e escala. Basicamente, essa é a fórmula de lançamento. Então, o que acontece? O fato deles puxarem tanto isso me fez falar sobre isso. Se hoje eu começo a entender uma vertente mudando, e é aleatório. Se o cara quiser falar de escala... Teve um cara que quis falar de escala, eu falo de escala. Tá, mas espera aí. Eu falo de tráfego, mas... Mas aí... Você me perguntou agora... por que eu estou falando um pouco do método. Eu estou falando muito, mas eu estou falando do que as pessoas estão pedindo para eu falar. Então eu vou achar o que, na minha opinião, é uma... E eu vejo, e eu já dei essa sugestão para a galera que tá comigo, tá? Eu também faço um 4 pontos. São os nomes. E aí eu senti uma oportunidade de você fortalecer o seu método. Quando você fala distribuição, quando você fala conteúdo, quando você fala... Você só começou a falar do método do fórmula mesmo, quando você começou a falar lançamento de semente, lançamento interno, aí é fórmula. Mas quando você fala em distribuição, talvez, em vez de usar a palavra distribuição, você usasse a palavra PPL. Porque aí é fórmula. Eu posso... eu tô ligado. Eu posso usar palavras mais Roma é fórmula, né? Ninguém Roma é fórmula. E PPL é fórmula na veia. E aí, por isso que eu falo, quando você repete muito PPL... Quem foi que criou o PPL? Foi a fórmula, não tem... Foi Érico. É a fórmula, aqui no Brasil, o produto. Aí quando alguém começa... Isso aí é PL. Pré-lançamento, é antecipação. E quando você repete os nomes... E qual que é a grande graça do método, quando você cria um método, é que você batiza ele. E você batiza as nuances deles, as etapas deles, né? Os processos dentro do método, né? No seu caso, inclusive, tem métodos dentro do método. O meu também. Por exemplo, dentro do Venda Todo Santo Dia, tem um método para você aprender a se comunicar, que eu chamo de os 3 Is do marketing, né? Que é a identidade do comunicador, a identidade do produto e a identidade do consumidor. Aí é um método, é meu, e eu crio, e toda vez que alguém me pergunta alguma coisa, ao invés de eu só responder a pergunta, eu respondo com os nomes do método. E aí vai ficando... Quanto mais eu repetir, mais o método vai fixar na cabeça minha, de todo mundo que está ouvindo, e mais ele vai se fortalecer até virar uma entidade. O Érico pode morrer, o PL não morre. O PPL não morre, a antecipação não morre. Cara. Não, mas você vai morrer, isso aí é certeza, né? Todos nós. Todos nós vamos morrer. Mas o que eu digo assim... Contagem agressiva já. E enquanto você fica vivo... mas enquanto você continua vivo, você pode ser uma entidade viva, né? Você pode ser uma entidade viva. E eu acredito muito no poder da repetição e acredito muito no poder de copy. Isso é copy, né? Batizar as coisas. E quando você batiza único, aí não tem como o cara falar distribuição só.
PL, distribuição, todo mundo faz. Agora, pré-lançamento, da forma como você ensina, aí é fórmula. E aí, eu acho que eu abuso disso, talvez eu abuse mesmo, mas eu abuso mesmo quando alguém, cara, isso aí é a identidade do comunicador. Você tem que encontrar a sua identidade antes de falar qualquer coisa. Então, direto alguém vem, começa a fazer uma pergunta para mim numa live, cara, volta na aula da identidade do comunicador. Você está errando isso por isso. Aí eu não respondo a pergunta que qualquer outra pessoa poderia responder. Eu respondo a pergunta amarrada ao meu método. E, cara, não tem método mais eficiente que o Fórmula. E não tem método mais amarrado que o Fórmula. Qualquer pergunta que você fizer, cara, isso aqui está na Fórmula. Você está errando nessa etapa da Fórmula. Tá? E aí repete, e aí amarra qualquer resposta ao método. Eu acho que fica muito mais poderoso, né? E é uma coisa que eu acho que todo mundo que estiver ouvindo, tá, quando criar o seu produto, não só responda a pergunta dando a porrada, amarrando no método. E aí fica muito mais amarrado. Você dá uma... Porque você só responde, não tem uma porrada. Você, tal... É uma resposta. Quando você fala... distribuição. Distribuição, quantas pessoas distribuição? A PPL. O PPL você não distribui só por distribuir, porque eu posso distribuir e não usar a fórmula, eu distribuo. Qualquer maneira distribui. Agora, alguém que distribui sabendo o que vai fazer logo depois de distribuir, aí não é distribuir, aí é PPL. Porque distribuir conteúdo, eu posso distribuir para ser youtuber, para vender produto físico, para vender sei lá o quê. Agora, se eu distribuo sabendo o que eu vou fazer depois de distribuir, e sabendo o que eu fiz antes de começar a distribuir, aí eu não tô mais solto. Eu tô todo amarrado. E o que é a fórmula? Cara, é tudo amarrado. Sabe o que eu era antes da fórmula? Não. Isso era eu era um cara que sabia muito de marketing. E não tinha resultado nenhum. Eu sabia tudo, eu sabia como comunicar, sabia escrever um título, sabia fazer uma promessa, eu sabia fazer um negócio que... Nisso, inclusive. Sou formado em publicidade, tinha agência, eu sabia. E tinha um resultado bem medíocre. Agora, quando eu sabia por que eu fazia, o que ia vir depois, o que ia vir depois, o que ia vir depois, quando eu tinha... Sabe o que eu acho que é o fórmula? É você subir numa torre alta pra caramba, lá na cidade, lá no ponto mais alto da cidade, aí você vê a cidade toda, você vê todo o fluxo da cidade. Para mim, a fórmula é isso. Aí depois eu desço da torre e vou fazer aquela coisa que eu tenho que fazer, como se eu fosse o prefeito da cidade, subir lá em cima. Eu, cara, eu sei por que eu distribuo. Quando eu vi o Fórmula a primeira vez, eu falei, caraca, entendi tudo. Aí eu vou fazer, aí beleza, não, parece que né, é outra coisa entender. Aí dentro do processo você vai aprendendo. Mas se não tivesse a fórmula, o método todo, eu ainda ia ser o mesmo cara da agência, ali com meus clientes, sem ter tanto resultado. Agora, você pega qualquer cliente meu, até em produto físico, se eu quiser, se eu tivesse meu cliente da época, eu dava 10 vezes mais resultado do que eu dava quando eu só tinha informação. Só conhecimento solto. Agora, cara, tá muito amarrado. Eu sei por que eu distribuo conteúdo. Eu não distribuo conteúdo à toa. Por exemplo, eu sei por que eu faço branding com a Kátia, eu sei por que eu quero que ela tenha um canal grande, eu sei por que eu distribuo meu... Eu sei exatamente o porquê que eu faço qualquer coisa. Por que eu sei? Porque tem método. Aí, qual que é uma das coisas mais fortes do método? É batizar as coisas. E eu acho que o Fórmula é muito bem batizado e claramente batizado. Tem um nome para cada coisa, tem um porquê de cada coisa, você tem que atingir tanto para estar pronto para tal momento. O cara não fica perdido na cidade. Ele sabe, é o mapa da cidade, é uma forma. E aí eu fico pensando, cara, se é o grande... E é um método eficiente, muito comprovado. Porque tem métodos, por exemplo, aí olhando o Venda Todo Santo Dia, ele é eficiente. Eu fiz muitas vendas com a Kátia. Agora eu estou azeitando ele, e eu aprendo muito te observando, para que ele fique tão eficiente quanto forma. É lógico que ele ainda não é. Pô, tô rodando tem menos de um ano, 6 meses. Eu tenho tantos alunos. Quantos alunos você tem? 20 mil. É lógico que você azeitou. É muito... 24 mil alunos. Quanto eficiente isso é, né? Mas mas isso, a ajeitada não foram nos alunos, né? E nada de errado com isso. As pessoas, quantos alunos você tem? 24 mil? Não, a azeitada foi no ensaio. Eu aprendi a azeitar no ensaio. Eu aprendi a azeitar mais. Porque os recursos que eu precisava para azeitar
não são... O Insider eu tenho mais budget, mais orçamento para investir em azeitamento mesmo. Basicamente, a diferença do orçamento de uma equipe de Fórmula 1 é diferente, né? Do que Faz sentido. O Insider é o meu Fórmula 1. Então, ali eu posso contratar isso, posso investir em uma pessoa dando feedback. Então, assim, eu tenho orçamento para azeitar. Entendi. Então, para fazer a pesquisa e desenvolvimento necessária para azeitar, o orçamento está lá. E com esse orçamento eu azeitei. Então, hoje eu tenho 1041 insiders ativos, né? Que eu chamo de insiders ativos. E eles... E é lá que eu azeito. Mas eu entendi o que você falou. E batizar, tá anotado aqui. Eu batizo algumas coisas e definitivamente podia batizar mais. E repetir. Na hora que o cara... Do jeito que eu fiz com Roma, né? Roma, eu sei que é o nome de uma cidade, mas se alguém... Eu sei que eu inventei isso. Eu sei que eu não copiei isso. Então, se alguém falar assim, qual é a sua Roma? Ele tá falando da Fórmula. Tá falando da Fórmula. É raro alguém definir promessa como Roma. E Roma não é uma promessa. Roma é mais intenso que promessa. Que prometer. E aí o batizado cria uma tribo, né? Isso que a gente sempre fala, o gatilho mental. As tribos falam idiomas alienígenas a outras tribos. Isso que deixa elas tribos. Totalmente. Coisa de se entender, né? Ó, tô me entendendo. Não faz sentido. Você vai num evento do Fórmula, todo mundo fala o mesmo idioma. Naquele evento lá. Bota um cara que não é do Fórmula tal, ele fica completo. A Paty fez isso, né? Ela foi no Fórmula, ela falou, vocês parecem tudo doido. Primeira vez que ela foi, bando de maluco. Isso deixa o nosso senso de pertencer ainda maior. Se você for parar para pensar, acontece, um dos caras que, no ramo de fitness, que inventaram isso, foram os crossfiteiros. Eles têm o idioma deles. Você começa a ver a Paulinha me dando aula, tem várias coisas que são emprestadas de outros esportes, mas isso dá mais tribo para eles. O cara da academia tem menos tribo. Não quer dizer que é melhor ou pior. Mas é menos. E CrossFit é um método. Você já foi no churrasco da sua academia? Não. Semana passada, no churrasco do meu box. E a galera eu não vou nem na academia, vou no churrasco da academia. Total. Você vai na academia assim que eu tô vendo as coisas acontecendo. Aí você tá aí na academia, você tá fazendo ou não? Não, tô fazendo. Fui no médico também, tô fazendo a dieta. Vou entrar pro projeto Tartaruga aí. O projeto Tamar. Mas enfim, então você fala que não faz só pra criar uma... Abaixar a expectativa. Pô, você viu fazendo uma volta ao mundo daquilo, foi capeta daquilo. Fui tentar fazer aqui com a Paulinha, passei vergonha. Dito tudo isso, mas você entende que os caras criaram uma espécie de linguagem pra eles? Que a Paulinha pega isso, pega aquilo, faz isso, faz aquilo. Que um cara de fora não sabe. Não percebe. Isso dá um sistema de tribo maior, até porque é raro ver uma academia que tem churrasco. Ou, pô, hoje foi no churrasco. E não tô falando de churrasco no final de ano, não. Semana passada tem um churrasco da Camon. Quem vai no churrasco do seu box? Tem que ser muito tribo, não tem? Muito tribo. E eles foram lá, não foram no churrasco da Camon. Acredita que tem churrasco da Camon? Agora, olha só como é que... Aí eu pegando... Eu tenho até um outro exemplo, mas esse da Camon é do caramba, assim. Mas como é método, né? Ele também divide em categorias, ele tem o nome dos exercícios, também tem os objetivos definidos, tem os campeonatos, tem até um aplicativo que coloca o método todo dentro da coisa para rodar, né? Sabe que outra coisa que eu descobri que é um método? O quê? Signo, cara. Signo é um método. Pô, o que é? Ó, primeira parte do horóscopo, né? É você... Mesma coisa que se eu descobrir qual faixa que o cara é, mas não, ó, descobrir... se você nasceu de maio, não sei o quê, você é método touro. De definir esposa, né? De esposa e mulher, né? Será que a gente conta essa história do Damásio? Vamos ter que contar a história do Damásio, né? Conta aí. Já te contei, não já? Já, mas conta pra galera ver. É tão método que o Damásio, um dia a gente tá fazendo uma viagem de kite, e o Damásio fazia tempo que não tava numa relação estável. E agora ele tá na relação estável. Aí ele vira pra gente e fala assim, pra mim e pro Dado, tava fazendo uma viagem, o Dado, aí, porra, caralho. É que ele sempre começa com uns 6 palavrões. Se alguém quiser reclamar, reclama com ele. Aí, porra, cara, tá acontecendo uma coisa muito louca. E o que foi?
a minha namorada de Libra. Aham. Mas, pô, cara, é muito louco você namorar uma mulher de Libra. Eu falei assim, o que tá acontecendo? Porque assim, ele sempre tava namorando, mas agora ele tá namorando firme, então ele tá vendo os altos e baixos de um relacionamento, né? Tipo, não tá só namorando de final de semana. Não, cara, porque às vezes ela tá muito feliz comigo. E aí, do nada, ela fica triste, fica puta comigo. Pô, cara, por que eu fui escolher uma mulher de Libra? Eu falei assim, nossa, Damásio, deve ser porque é de Libra mesmo. A minha nunca ficou puta comigo do nada. Não, com certeza. Mas se você não tá entendendo, o Damásio, ele fala, e tu devia tá fazendo, tu não faz os anúncios aí com signo, tu não acredita nessa porra, não. Caramba. Eu falo assim, ai, cara, eu acho que esse signo aí é uma característica de todas as mulheres. Às vezes elas estão bravas, às vezes não estão. Inclusive, deve ser sua também. Todos os humanos, né? Tem isso. Todo humano é de Libra. Assim, dito tudo isso, a gente acaba jogando a culpa nas mulheres também, mas enfim, dito tudo isso, ele jurava de pé junto que ela fazia isso com ele por causa do signo. Ela devia estar fazendo isso com ele porque ele estava deixando ela puta de alguma coisa e nem estava vendo. Érico, do nada. Aí. Do nada. Não tem a ver com a merda que ele fez, né? Não tem a ver, não. Com certeza. Mas independente disso, olha só. Ele, de acordo com alguma característica, ele tem uma organização. De acordo com alguma característica, com a lua, com a sua data de nascimento, ele rotulou. E de acordo com aquilo, ele faz você tomar uma ação diferente. Então se você... Aí quem acredita... Eu, particularmente, também não sou... Mas eu só analisando a logística da parada. você que nasceu em Libra, então você, sei lá, é mais ansioso... Organizado. E você deveria ficar atento a tal coisa, né? Você abre o jornal e fala, fique... Ou seja, não é só um monte de informação que aí você tem que digerir. Tá digerido para você. Por exemplo, o cara que vai ler lá o horóscopo, ele não tem que olhar os outros meses, ele só olha o mês dele, ascendente. Então ele já economiza uma puta etapa. Que signo é a Paty? Eu nem sei. Paty, que signo que você é? Paty, que signo que você é? Inclusive, ela comprou um mapa astral para mim. Ela é leão. E aí eu não li, ficou puta comigo, mas isso é porque ela é de leão, não é porque eu não li e não prestei atenção. Cara, no seu casamento tem que te falar uma coisa que aconteceu de mapa astral, mas segura, você não viu essa não. Mas espera aí, pega o signo da Paty aí. Leão, show. Aí o Damásio estava com a namorada no seu casamento. Não é essa mesma, era outra, ele estava namorando outra pessoa e tal. Inclusive ele namorou ela por muito tempo e não deu certo. Mas enfim. E aí tá no seu casamento e a gente sentou numa mesa. A Ju, muito grávida. Não sei se lembra, o Nia nasceu no dia seguinte. Se não... Que dia você casou? Dia 2? Você sabe que dia você casou? 27 de 28. Ela já falou já, 28. De quê? De agosto, Paty? Julho, 28 de julho. Esse podcast vai me dar um problema agora. Cara, dia 31 nasceu o Liam. Então a Ju estava muito grávida. A gente estava sentado na mesa e você cordialmente colocou as pessoas que se conheciam junto na mesma mesa. Não sei se você lembra. Então tava eu, tava o Damásio, tava o Hugo, né? E aí a namorada da Damásio é especialista em mapa astral. Ela falou assim, o que você quer que eu faça o seu mapa astral? Pô, eu tava lá na festa, a Ju tava super grávida, tava lá do lado dela. Aí eu falei assim, quero, faz meu mapa astral. Ela começou a fazer um monte de perguntas, que dia você nasceu, você sabe que hora você nasceu? E começou a fazer assim, fez umas paradas lá e tal. E ela falou assim, então, Érico, você é assim, assim, assado, assim, assim, assado. E tem algumas coisas que, é claro, né, dá pra ver pela minha... Tem algumas coisas que são óbvias sobre mim, porque as pessoas vêm dessas lives, né? Dá pra ver. Só que tem muita coisa que as pessoas acham que eu sou, só que na verdade é o contrário. E ela virou e falou assim, Érico, você é uma pessoa... Bom, enfim, falou um monte de coisa de mim. Aí eu falei, que legal e tal. Aí, quando ela saiu, alguma coisa, o Hugo perguntou, e aí, Ju?
e aí, Ju, você acredita em mapa astral? Você acredita nessa parada? Aí, quando a Ju falou assim, quando ela começou a falar que o Érico era dócil, eu parei de escutar. Ela tem Nossa, que falar assim, você é um cara super gentil, sempre dócil, sempre controlado. Eu falei assim, quando ela falou isso, eu já parei de escutar. Eu já... perdeu, né? Perdeu. Mas tem umas que é boa. Ela podia ter falado assim, você é uma pessoa que não gosta de ouvir não. Quem Você gosta, também é né? uma pessoa que quando começa uma coisa, começa muita energia, mas vai perdendo a energia ao longo do tempo, tal. Às vezes você, né, é muito de altos e baixos. Você é assim. Caraca, sou muito eu. Mas dito nisso, às vezes deve ter umas pessoas que manjam e outras pessoas que não manjam. E, pô, é um padrão, você tem razão. Alguém tá padronizando É o método, com certeza. comportamentos baseados em quando você está nascendo, né? A lua, o dia. Organizando informação para um objetivo específico. Tá organizando informação para um objetivo específico. Organizando informação. Não é só informação, ela é informação direcionada, né? Mas tudo é isso. Total. Show, Ladeirinha. Acho que foi uma boa coisa. Boa. Eu tenho uma reunião às 9 com os Então, gringos no forma de lançamento ao vivo. A gente tá planejando forma de lançamento ao vivo. Os gringos acordam. Acorda os gringos, quem não acorda, né? Você vai acordar hoje. Mas enfim, eu vou ter que terminar. Devia ter falado isso antes, né? Mas como a gente improvisa aqui, não tem como improvisar. tá tudo certo. A grande pergunta que eu queria fazer antes de sair, que a gente tem uns minutinhos, é... E aquela parada do... A gente discutiu na última vez sobre o objetivo que ia ser. Eu falo assim, a gente podia... a linha central de uma temporada, ou desse podcast, podia ser a jornada da construção de audiência que você vai fazer. Que eu acho que esse é um ponto forte seu. Você sabe construir audiência, talvez como ninguém. E a gente discutia qual que seria a audiência. Você parou para pensar, ou você ainda está cogitando? Não, eu acho que assim... desafio? Como é que vai ser? Porque eu acho que é legal sempre ter uma linha que eu topei na hora, né? Episódios, né? Não, eu topei na hora. Né? Para quem não pegou, o Érico falou, cara, eu falei, não, então vamos chamar de 0 a 1 milhão, né? Aí ele falou, 1 milhão até eu consegui, sem graça. Eu consegui 1 milhão sem graça, pô. E o Érico, ele tem essa habilidade, né? De, não, até eu, mas, porra... E é uma grande conquista e ele parece que, não, até eu, né? Quem diria, né? Um cara que tem muita habilidade. Se você parar para pensar, eu não tenho nem cenário. Pois é, talvez não precise, né? Mas assim... E aí você falou, então bota 10. E é lógico que eu fiquei... 10 é massa. 10 eu não sei se vou chegar a 10. E eu nem sei se você tá jogando o jogo para chegar a 10. Eu acho que não tá, não. Não tô. Chega uma hora que você chegar a 1 milhão ou 2, que você tem uma quantidade muito grande de unsubscribes, que chama pessoas que deixam um canal. E quando você é muito grande, a quantidade de unsubs, ela é muito relevante. Uhum. Então, eu acho que chega... É tipo uma logarítmica, né? Ela começa assim e ela tende a baixar. Principalmente como a maioria do meu tráfego foi construído com tráfego pago. Então, chega uma hora você entra na bolha, pago, né? O tráfego pago, ele não compensa. Então, tem uma... Eu não sei. Mas eu acho que os 10 milhões vêm só com orgânico. Você tem que ser muito foda de orgânico. Você tem que jogar o jogo do YouTube ou o jogo do Instagram para você começar a jogar. Eu não jogo nada desses jogos, né? Eu jogo anti-jogo disso. Eu faço tudo que eles falam para não fazer, eu faço. Total. É pior que é verdade. Inclusive, esse não, é uma das fraquezas. Mas, por isso que eu falei, 1 milhão eu cheguei jogando o jogo tudo contrário. Meta audiência. Mas eu acho que você consegue 10. E aí, será que a gente vai... eu tô... Isso? Como que o Ladeirinha vai de 0? Você tá com quantos inscritos hoje? Hoje eu tô com 13. 13 o quê? Milhões? 13 mil. Tô com 13 mil inscritos. E é muito longe, né, falar 10 milhões. Mas como eu já cheguei a 7 com a Kátia, e eu já cheguei... E, pô, se for parar pra ver, eu cheguei 13 mais rápido que a Kátia chegou em 13, né? Porra.
No início é muito difícil, mas é lógico que eu tive algum impulso que ela não teve, né? Tem você, tem a própria Kátia, mas eu sei como é difícil, assim, e é até bom para todo mundo que tá começando. Cara, até os 100 primeiros é uma desgraça, sempre 100 mil primeiros. Antes do 100... Por isso que tem um troféu, né? A gente fica tão feliz, né? Cara, 100 mil é foda, porque você tá falando para pouca gente, você tem pouco comentário, você se sente meio idiota. Como é que eu vou falar para um negócio que tem 300 views? E imagina com o da Kátia era 13 views, 12 views quando começou, porque não tinha nada. Cara, é muito difícil e é muito distante 10 milhões. E você sente medo, e se eu não conseguir os 10 milhões, parecer ridículo, se eu não chegar nem a 100? E passou isso na minha cabeça. A primeira coisa que passou na minha cabeça é, cara, vou parecer um mané falando que vou conseguir 10 milhões e não consigo nem 100 mil. Você começa a questionar se você é bom mesmo. Ah, o Eric falou que é bom. Sou bom nada, tô com 13 mil, ó. Essa semana cresceu só 100. Como é que eu vou chegar a 10 milhões crescendo 100 por semana? Começou a passar um monte de coisa na minha cabeça. E aí eu voltei e falei, cara, eu não sei se eu vou conseguir ou não, mas eu vou jogar. Então vai não sei se eu vou conseguir. Eu vou jogar. 0 a 10 milhões de inscritos. 0 a 10 milhões. E é legal que a gente vai estar contando essa jornada a partir dos 3 mil. Uma das coisas que eu mais tenho arrependimento é quando você vai ficar grande, todo mundo, legal, por causa disso e aquilo, mas é difícil cantar a pedra antes da coisa acontecer, né? Difícil. E dá muito mais medo, né? Total. E é um jogo mental. Qual que é a função da história na fórmula? Eu tava fazendo uma espécie, sacando quanto que ele tinha sacado. E ele me falou 20 coisas. E nenhuma coisa era determinar a procedência do método. Nada. E aí depois eu cheguei e falei assim, então, vou perguntar nos comentários se alguém sabe. Aí alguém escreveu procedência. Eu falei, é isso, procedência. Ele falou assim, procedência, é claro. Eu falei assim, pô, é claro que agora que você sabe, entendeu? Agora fica fácil, né? Porra, engenheiro de obra pronta. Engenheiro de obra pronta. Show de bola, Ladeirinha. Próximo capítulo, o que a gente vai falar? O que a gente vai... É bom que a gente não vai fazer reunião até lá, então a gente já faz a reunião agora, né? Vamos falar de plano? Porque, eu vou querer fazer 10 milhões. Como é que planeja isso? O plano dos 10 milhões. Como é que você planeja, orquestra, fazer do 0 a 10 milhões? Eu adorei o tema. Eu vou falar de plano. E adivinha quando é que vai ser? O próximo episódio? A gravação? Vai ser terça-feira, 7h47. Da manhã. Exatamente. Show de bola, Ladeirinha. Essa parte a gente ensaiou, hein? Essa aí vai estar fácil. Porque é a mesma, se é o mesmo dia. Agora tem uma coisa que eu acho que é muito interessante. Eu também aprendi no curso do Dan Brown. Esse cara que escreve thrillers. Ele fala assim: proteja o processo. Ele, cara, o cara que escreveu mais livro aí e vendeu pra caramba, proteja o processo. Sabe qual que é o processo dele? Ele acorda às 4 e escreve até às 11. Ele acorda cedo porque ele gosta de acordar cedo. Ele acorda às 4 e escreve até às 11. Ele é gentil com os resultados. Ele teve uma época que ele demorou 1 ano e meio para escrever 150 páginas de um... eu não esqueci qual que é o termo, né? Do arquétipo da próxima novela dele. 150 páginas em 1 ano e meio. E ele jogou fora. Ele um dia sentou, leu tudo e jogou fora. Falou, cara, não tá indo. A ideia é boa, só que 1 ano e meio. E ele é gentil com o processo. Ele falou assim, acontece comigo. Nossa, esse cara é um sério caso de suicídio, né? Mas enfim. Mas ele falou assim, eu aprendi a proteger o processo. Porque o processo eu sou gentil nos resultados e protejo o processo. O processo eu acordo às 4 e escrevo até às 11. Caraca. Esse é o processo. Então, nosso processo eu vou proteger o processo. O que é proteger? Vai ter um monte de coisa. Tem uns gringos que iriam fazer reunião XYZ, não. Essa hora eu estou protegendo o processo do podcast improviso. Vai sair alguma coisa, improvisado. E em teoria essa é a intenção. Mas a gente está protegendo o processo. Terça-feira, toda terça-feira, 7h47 da manhã, mais ou menos até as 9h, vai rolar a criação disso aqui. Proteja o processo. Não... Para proteger. O resultado. Show de bola, Ladeirinha. Um grande abraço. Valeu, Érico. Obrigado. Tchau. Tchau para todo mundo aí também. E esse foi mais um episódio do podcast Improviso.
Deixa seu comentário e avalie este podcast. A gente quer saber o que passa aí do seu lado.